me chamo Marta Joana da Silva, sou natural do Paraná, Jacarezinho. Sou, meu data de nascimento, 25/7/1950. Moro em Capivari há mais de 50 anos, né? E é um prazer estar aqui com vocês fazendo esse trabalho. Eu me chamo Abimir de Toledo, conhecido mais como Toledinho, né? Sou aquariano, né? Eu sou de 1958, 66, né? Adoro Capivari. Faz 28 anos que eu moro aqui em Capivari, mas sou nascido em Rafar. E hoje a gente está aqui com vocês, que é uma alegria, é um prazer para a gente estar junto com a Marta, né? E trazer umas palavras maravilhosas para Capivari e para quem não conhece. A praça, ela não era o que vocês estão vendo hoje. Aqui é a rua. Não, aqui era Seguia uma a rua que dividia as duas praças, né? Não tinha o platô. Era uma praça muito bonita na época. Era. A gente costumava dizer que a praça mais bonita da Redondeza era a nossa, sempre foi a nossa. Mas ali era uma rua. Atravessava a rua de uma vez, depois que deu a separação da que praça. fez o calçadão, né? E aí que foi feito o platô, né? Mas depois, bem depois, o platô entrou bem depois mesmo, da minha juventude. Foi. Isso. Mas muito. Só que nós pretos não podíamos entrar no lugar dos brancos. De jeito nenhum. Era barrado, como mesmo a praça. Era dividida a nossa praça. Dividido. Essa praça aqui era para os brancos. E a de cima? E as de cima eram para os pobres e os pretos. Ali na esquina, aquele prédio ali... Isso. Era... Ai, como que chama? Tinha o Bar do Mano. Tinha o Bar do Mano, mas aqui era um salão de branco. Agora Cultura. Cultura. E a cultura. Ali nós pretos, só entrava no carnaval, por causa que o cordão era do Pedrinho Mota, né? Não autorizava. Autorizava. Eu mesma, por conta disso, chegava na porta e eu não entrava. Era para todo mundo barrado. Eu um desaforo. Por que preto não pode entrar num baile comum e no dia de carnaval pode? Então, quando a escola entrava, eu saía da escola e ficava esperando para fora. E tinha o batuque de umbigada, né, que era resistência para... que é aquilo que eu trabalho hoje, né? Chamava o pessoal. Era lindo, maravilhoso. Capivari, Piracicaba, Tietê. Reunia todos. Reunia os batalhões e a gente fazia o batuque de umbigada na frente da igreja matriz. Eu conheci diversos padres. O primeiro padre que conheci foi o padre Alessio. E ele reformou a igreja. E ele entrou e fez um contrato com nós para fazer todos os bancos da igreja. O Sorage que fizeram os bancos que até hoje existem na igreja. O interesse era deixar a igreja bem arrumada. O meu nome é Ademar Sorage. Nasci em 1938, no mês de maio, no dia 23. Meu nome é Dora de Leone Sorage. Sou de São Paulo. Estou aqui há 59 anos. Admiro muito Capivari. Tenho 87 anos. Sou do dia 16 de março de 1937. Ali foi um
o princípio da... Porque era muito bem construída a cidade. Porque as praças, né? Depois tinha o colégio na frente, tinha o mercado que era uma ferradura, né? Era uma ferradura, né? Do lado tinha um negócio feito de madeira, como chama, um pergolado, muito bonito. Não tinha fonte. A fonte só tinha lá embaixo, que ele reformou, ficou muito bonita a fonte lá embaixo. Aquela já existia, aquela daquela época. E o jardim era feito em X, né? Ele faz. Então, aonde você entrava, você sempre saía do centro, saía de um canto da cidade. Pelo menos que devia história, não sei se é verdadeira. E a cidade foi construída por Ituano, né? Foi feito um projeto da época por gente de Itu. Pode ver que a igreja matriz era virada assim, virada para centro, localizando a cidade de Itu. Amizade, sabe como que é? Mocidade, baile. Encostadinho, né? Não tem como. Baile, praça, né? Que a gente convivia, Rafar, Capivari, vinham tudo para a praça de Capivari. E bailes nos sítios, fazenda, que a gente frequentava. E assim a gente foi se conhecendo. E a amizade vai evoluindo cada vez mais. A Capivari teve bastante. Que era o salão do 28 de setembro, na Praça 13 de Maio. Perfeito. E Pedrinho Mota, que era o dono do salão. Era o dono do salão. Eu comecei a dançar ali com 15 anos de idade, que nós, preto, não temos mais nada mesmo. Não tem mais salão. Nada em Capivari, que todos que tinham, terminou. Tem o Cezoca. Né? Aí teve o Cezoca, mas... Tinha no Juventus também. O Juventus. Então a gente acabou com tudo que a gente tinha. Os jovens de Capivari não têm opção. Não tem onde ir. Então eu tenho informações de pertencimento, me vinculo a isso bem. Nesses momentos é quando a gente vê os maiores movimentos em torno da preservação, quando se tem esse sentimento de perda. Meu nome é Mariana Pessoa, eu sou arquiteta, tenho 37 anos. Minha área de atuação sempre foi patrimônio cultural, sempre foi a área que eu me apaixonei desde a graduação. Então, eu venho trabalhando na área e pesquisando, principalmente, esse caminho, né? Desde a minha formação, eu me formei em 2011. E desde então, tenho feito projetos nessa área de restauro, de preservação de patrimônio cultural e também pesquisas, né? Eu comecei também a fazer, desde o mestrado, uma pesquisa em relação à política urbana e preservação de patrimônio cultural e agora no doutorado também. Tinha o passeio na praça. Passeio na praça. As moças andavam numa posição, os rapazes ao contrário, para poderem se encontrar nos olhares. E ali começavam geralmente os namoros. Ela passava à direita e nós passávamos à esquerda. Era assim. Ela vinha à direita e a gente ia à esquerda. Os pedestres comuns ficavam na parte externa e a gente ficava na parte interna dando a volta. Mas quando acertava já um namoro, um encontro, ou iam no meio da praça ou nessa calçada lateral para se acertarem, saber como ficava a situação, né? E nessa volta que a gente dava dentro da praça, as mulheres vinham de uma direção e os homens iam em direção contrária. Onde se cruzavam, se conheciam, se olhavam, flertavam e surgiu os namoros, né? Dava para escolher, porque era um desfile, né? Tinha a Praça de Cima, que tem até hoje, né? Mas lá também o pessoal que acertava namoro subia lá sentar na praça. Quem já tinha namorada sentava lá na praça ou no meio dali da praça de baixo, que tem o chafariz de peixinho. A prefeitura ficava na praça, a frente dela era na rua 15 de novembro. De prédios só tinha antes o Íris e essa. E o colégio, todo segundo domingo era missa especial para as filhas de Maria. As filhas de Maria que cantavam, elas iam uniformizadas, elas comungavam primeiro, para depois o povo, sabe? Ficavam nos primeiros bancos de igreja, já tinha reservado com a fita assim, aqueles bancos para ela. Meu nome é Maria Inês Dalfabro Rego.
Esposa de Germano Rego, de 7, já falei? Do 12 de 1938. Tenho, portanto, 85 anos e 3 meses. Eu nasci em Capivari, na rua João Vaz, 590. E vivi até o meu casamento. Tem a festa São João, Tinha São João aqui. a Santa Cruz e a São Benedito. As festas aqui, na minha época, era muito boa. Aí tem o correio elegante, né? Nossa, você namorar uma moça, então, correio elegante. Não, te falando, pra falar o nome. Falava até o nome da moça, a roupa da moça, como estava calçada e tal, né? Então, assim, tinha uma base de quem era. A gente ficava procurando pra cá e pra lá. Quem era que tinha mandado o correio elegante. Tinha primeiro, era Santo Antônio. Até dia 13, que era de Santo Antônio, levantava o mastro, tinha as barraquinhas. E não tinha comestível como tem hoje, que faz jantar, essas coisas. Era a barraca da maçã, barraca de tômbola, que chamava tômbola naquele tempo, como que se chama hoje, que canta os números lá? Bingo. Mas as barracas eram assim, tudo era para a igreja. Não tinha barraca de doce particular, barraca de comer particular, só tinha pipoqueiro. E aqueles homens, coitado, pobre, que nas esquinas punham uma lata, com um fogo embaixo, essas latas de 18 litros de tinta. Eles faziam uma fogueirinha, a lata com água fervendo com pinhão. Vendia pinhão de canequinha, quentinho, né? E o leilão era assim, tinha até tablete de mel que ia para o leilão. As padarias davam pão doce, pão rosca. Naquele tempo eram umas roscas, parecia uma trança. As padarias também davam para leilão, daí era leilão de galinha, de pato, de porquinho, de não sei o quê. Só no último dia que era o leilão de gado. Era uma maravilha, as festas da igreja eram uma maravilha. O mês de junho era inteirinho festivo. Mas daí continuava, porque daí acabava o 13, vinha São João, que é 24. Depois acabava 24, vinha São Pedro, que é 29. Por isso que eu falei para você que ia do dia 1º ao dia 30. Era o mês inteiro. E na festa de São João, a procissão era maravilhosa. Vinha gente de tudo quanto é lugar na festa de São João de Capivari para ver passar na fogueira. Ficava assim, ó. Não dava para você se mexer. E naquele tempo o Capivari era pequeno, hein? Do que é hoje, né? Não dava para você se mexer naquele pátio. A última vez que eu fui ver fogueira, eu fiquei vendo a fogueira até tarde. Foi a última vez que eu vi fogueira. Passava gente que queimava. Ele e o Grisoto, todo mundo queimava o pé. Porque ele ficava tão bêbado para passar na fogueira. Daí, no dia de São João, ele ficava lá assistindo o leilão de gado com o pé na cadeira, tudo cheio de bolha. E ele, todo ano acontecia a mesma coisa. Minha mãe, eu queria passar na fogueira, minha mãe nunca deixou. Quanto correinho que eu levei, quanto namoro que eu arrumei com esses correinhos. Porque como eu vendia rifa e andava no pátio, você falava assim para mim, tá vendo aquela menina ali? Quer entregar um correinho para ela? E a gente tinha um aventalzinho, todo assim um aventalzinho igual, que era para servir as mesas de quem... Tinha umas mesas que os moços sentavam e eles tomavam cerveja, tudo, mas não era jantar naquele tempo. Era coisa miúda que se vendia, bolinho, pastel, quibe. O bolinho É tradicional, mas não era jantar com cuscuz, com essas coisas, né? E então a gente ia lá numa mesa, ele falava, tá vendo aquela moça assim? Então a gente punha o correinho no bolso e fazia de conta que não era nada. Daí ia lá longe, depois voltava. Quem mandou? Eu não sei, quem mandou foi o moço que mandou. E não contava. O da Cirazal casou com Ada, eu que arrumei o namoro. Mas era divertido, era gostoso esse negócio de correinho. Porque xingavam pelo correinho, mas faziam declaração de amor que você não tinha coragem de fazer pessoalmente. Outro dia eu joguei os correinhos do Alessandro, meu filho, eu estava lá um pacotão. A gente fazia versinho por conta própria, e tinha uns que a gente copiava dos outros, né? Aterrei limão verde na porta da sacristia, se eu gostasse de bucho, Tony Pilão me servia.
Tony Pilar era um homem com canequinho que pedia café de porta em porta, um andante, sabe? Isso era para xingar, né? E tinha uns que já era tudo, passava de um ano para o outro, né? Mas eu fazia os meus versinhos, eu fazia o meu. O meu era diferente. Eu nasci em 1926. Estou completando agora, daqui 5 meses, 98 anos. Nasci dentro de Capivari. Tinha loja de pano, de carne de porco, açougue de carne de vaca. Então era tudo comércio ali, rodeando, era mas era fixo, com telhado e cobertura. Agora o miolo, era relento, era redondo de cimentão. Daí o pessoal que vinha expor, ele trazia a banquinha dele. Punha, acabou, meio-dia, 1 hora, acabou a mercadoria dele, ele catava as coisinhas e ia embora, como é a feira hoje. Daí o que aconteceu com essa área, daí trocou de prefeito. Então essa parte foi tudo demolida, né? Demolida, acabou tudo aquela parte, só manteve o marco central. Você tem, até hoje tem, né? A parte não foi mexido ainda. Não sei, não entrei depois que foi feita a reforma agora. E o marco central da cidade, né? Como era o trajeto as árvores que tinha lá, tinha o pé de pé atrás do mercado, enorme, o pé de pé, não sei se ainda mantém aquela árvore ainda. Muita coisa foi tirada fora, né? Mas essa época que foi demolido, depois entrou, foi feita a fonte, né? A fonte que foi muito bonita, a fonte do início. O museu já tinha, né? Não, na minha época era cadeia. Era cadeia, né? Depois que passou para museu, né? Cadeia. Teve pessoas, então não vou falar o nome, que ficou preso ali. Aí... Não, deixa eu lembrar bem para não falar errado. Mas, sim, ali já era museu, a cadeia era pro lado de cima. Pro lado de cima. Verdade. Era museu, né? E a cadeia é onde é hoje mesmo, mas só que hoje não fica mais preso aí, mas na época ficava. Tinha bastante. Vai preso nessa cadeia de Capivari. Era uma praça, a delegacia era onde a loja 100. Falei para você que tinha vários caminhos que saíam um na frente do ginásio, assim. Folgava aula no ginásio, a gente vinha ali na pracinha. Porque aquele tempo não tinha livro na escola pra gente estudar. Era tudo no caderno. Então só tinha o livro da biblioteca. E a gente tinha que formular os pontos para poder estudar. E como era pouco livro para muita gente, uma semana de cada um que podia pegar o livro e ficar. Então era grupo, dividia a classe em grupos de 5, 6. Então primeiro um grupo pegava o livro para formular o ponto. Conforme a professora falava dando aula, a gente do grupo ia escrevendo quanto mais podia. E a gente perdia pedaço com isso, porque não conseguia escrever como rápido a professora falava. E daí você pegou um pedaço, era um pedaço, era um pedaço, a gente reunia o grupo. Que pedaço você tem? Leia. Você lia, falava, peraí, depois desse tem o meu. Então, escrevia. Uma ia escrevendo para formular o ponto, uma que escrevia mais rápido. Escrevia o seu pedaço, daí via que o meu que ia emendar com o seu. Daí agora pulou para não sei o quê. Peraí, que esse eu tenho. Ela falava dela. Até que a gente formulava aquele ponto. Daí quando a gente pegava, o grupo pegava o livro, a gente ia ver se aquela sequência da gente estava certinha com o livro para poder passar no caderno para estudar. E tinha só caderninho pequenininho, não existia esses cadernão de hoje. Era aquele caderninho comum, todo mundo tinha, não existia isso. Então a gente sentava ali na praça, que era onde a gente tinha a oportunidade de se encontrar com os colegas. Porque um morava na Raia, outro morava lá no centro da cidade, outro era de Rafar. Então quando eu estava ali na praça, era mais fácil de se reunir. E a gente gostava disso, porque facilitava para nós. Mas daí, bom, eu já tinha me formado professora quando tiraram esse jardim, mas eu senti, porque eu falei, como a gente gostava disso daí, era bom pra gente, poderia estar sendo bom hoje, né? Bom, hoje todo mundo tem livro, tem apostila, não precisa mais, né? Hoje é tudo moderno. Elas têm uma solidez, uma escolha de materiais, muitas vezes muito rica, sabe? Materiais
de boa qualidade, uma técnica construtiva super interessante também, de excelente qualidade, que podem ser aproveitados para inúmeros usos. Então, também enxergar o potencial dessas edificações, eu acho que é um caminho. Eu vejo tantas sendo recuperadas e se tornando assim marcos nas cidades, porque elas têm potencial que precisa ser enxergado dessa forma, sabe? Não apenas no valor daquele terreno. Acho que tem que ultrapassar isso. Eu acho que muitas vezes falta essa sensibilização, esse senso de urgência, sabe? De que muito desses remanescentes que a gente ainda tem nas cidades, eles vivem ameaçados enquanto não estão protegidos ou enquanto eles não são apropriados pelas pessoas. A gente não dá uso para eles, eles também ficam ali à mercê de outros interesses, né? Então, eu não acho que as pessoas não vejam valor. Eu acho que sim, elas veem. Eu acho que talvez elas atribuam valores diferentes, inclusive aos que os técnicos e os especialistas atribuem, que muitas vezes existe ainda uma visão muito elitista em relação ao patrimônio, que é aquele patrimônio arquitetônico por excelência, que segue um estilo específico, que não sofreu modificações durante o tempo, que ficou praticamente engessado, que é muito difícil da gente encontrar edificações assim, né, que não tenham sofrido alterações e que sejam considerados descaracterizados de suas formas originais. Mas que as pessoas sim atribuem outros valores, inclusive valores afetivos. Estação, maravilha. A estação era muito boa, gostosa. A gente dancei muito em Piracicaba no 13 de maio. Isso. Jundiaí, né? Salto. E a nossa viagem era de trem. E Rafar tem o Baile da Cana. Né? Que tinha famosa o Baile da Cana. Então, tinha a estação, tinha gente de todo lado, né? Entrava no trem para comer aqueles biscoitos que vendiam. Nossa, que benção. Gostoso. Né? Aquele Maria Fumaça. Maria Fumaça. Hoje é outro. Os trens de hoje é tudo elétrico, né? Aquele tempo era a lenha. Morreu essa coisa gostosa da cidade, que para viajar, além de ser gostosa e econômica, que para nós o voo era bem mais em conta, né? É uma pena ter tirado, mas tudo isso modernização, como dizem, né? Quando foi arrancando todos os trilhos, que parou tudo, ficou um abandono, deixado, né? Pelo menos como Campina. Campina, a estação, eles deixaram o trilho, deixou 2 ou 3 vagões, e hoje é uma área cultural. Mas eu percebo que existe pouca, talvez, sensibilização das pessoas para isso, de quanto isso é importante. E na maioria das vezes a gente só percebe uma certa mobilização, um apego na iminência da perda. A maioria dos casos que a gente registra em que houve mobilização, que as pessoas se movimentaram para que aquilo se mantivesse no lugar, ou mesmo para pedir uma proteção, é na iminência da perda. É quando existe alguma ameaça àquele bem. Então, aí as pessoas pensam, puxa, o que seria desse lugar sem esse espaço aqui? Ele fez parte da minha vida, sei lá, estudei nessa escola, eventualmente, né? Aquela escola vai embora. Falando de um exemplo cotidiano mesmo. Às vezes não é um monumento, como as pessoas costumam associar ao patrimônio histórico, que não precisa ser, né? Patrimônio pode ser tudo aquilo, como todas as edificações, esses espaços, as práticas sociais com as que as pessoas se vinculam e têm relações de pertencimento. Se voltasse a funcionar novamente, seria ótimo. Deu tristeza, porque era gostoso viajar. Então, quando eu casei e morava em Jundiaí, ainda tinha o trem. Que eu falei que eu fui morar em Jundiaí por causa do emprego do meu marido. Então, a gente ia de trem para Jundiaí, porque o ônibus custava o dobro do preço do trem. E como professora, a gente tinha o passe, comprava o passe por mês. E o coisa do trem lá, como que fala? Um homem que vinha no trem com uma maquininha, ele picotava assim o passe. Tinha 30 dias, por exemplo. Era tipo desse cartãozinho que você compra e vende o nome. Entende? Que vende o nome para ganhar presente, rifar. Ele vinha com uma maquininha que fura, por exemplo, dia 1º, dia 2, ele fazia o furinho que você tomou o trem, sabe? Até acabar, quando acabava aquele, se comprava outro. E ficava barato pra gente, porque era passe, chamava passe. Não, eu peguei o trem uma vez, eu e meu pai montamos no trem aqui a fogo, fomos até Itaici. Chegamos em Itaici, fizemos a variação para Sorocaba.
De Sorocaba pegamos outro trem e fomos dia e noite inteira, era fogo. Fomos em Assis. A Sorocabana foi muito importante na região nossa, né? Não é verdade? Então foi uma pena acabar, depois completamente acabar por nada, né? Então, como no meu tempo de criança, a recordação é muito boa da Sorocabana. Porque no tempo que eu ia da escola, na década de 45, né? Nessa época, tinha muitos alunos que vinham de Tiburcio. Tiburcio era uma estação que ficava entre Elias Fausto e Capivari. Ficava ali, depois da Ponte Preta, tinha uma estação lá. E essas moças vinham de trem para estudar em Capivari, né? E muitas delas eu conheci na época, né? Mas a judiação foi acabar a Sorocabana, porque ela fazia o trajeto de São Pedro até Jundiaí, né? De Jundiaí tinha a baldeação possível a São Paulo. Pegava lá, pegava outro trem, e eu fiz 2 vezes. Ia para São Paulo de trem, com meu pai, com a minha família. Então, era uma viagem. Não era uma viagem, pelo menos não me cansava, uma viagem tranquila, né? Fazia esse trajeto, né? E agora eu não entendi por que foi determinado acabar com a estação Sorocabana. Porque muitos países mantêm a estação, como os Estados Unidos, mesmo a Inglaterra, mantém a estação até hoje, né? A Itália mantém a estação e é um transporte mais em conta para a população, né? Não sei, a estação que eu conheço melhor era de Rafar, depois Rio das Pedras, né? Que a gente fazia muitas vezes, ia dançar em Rio das Pedras, né? Também ia de ônibus, né? Mas para voltar, ficar até de madrugada, esperar o tempo voltar, passar de madrugada, vir de tempo para Capivari. Porque ele foi um grande dançarino. Ele ia em todas as cidades que havia baile. Tinha a Casa Lembo. A Casa Lembo é atrás da igreja aí. Era grande, comprida. Bem pra cá tem a Casa Lembo. Ali vendia roupas. E do outro lado vendia mantimento. Arroz, feijão, macarrão, o que tinha lá. E é uma freguesia fantástica que tinha lá. Tinha uma freguesia colosso. Hoje não, hoje lá é o Casão Grande, até foi doado agora. Eu acho que também muito do receio que existe em relação à preservação, ao tombamento, à proteção, é esse receio do congelamento, que é justamente essa questão que você mencionou. Então, se você tombou daquele jeito, ela precisa... não pode fazer mais nada na edificação. E com o tempo a gente vai continuar utilizando a edificação, ela continua sendo passível de alterações, contanto que se mantenha, né? Essas características dessa edificação. Então, ela não está congelada no tempo. Nada impede que a gente faça intervenções com tanto de imediatas. Acho que essa é a questão também, né? De ter uma espécie de controle do que está sendo feito ali. Eu me lembro aqueles cômodos enormes com soalho branquinho. Não era nem encerado. Aqueles cômodos enormes. Já que entrava era uma sala enorme. E sabia, me fui ver, que no porão tinha coisas de escravo, que tinha aquela que prende na perna, uma porção de coisas lá, umas correntes, que depois andou ficando, acho que no museu, né? Ficava lá no porão da Casa Lembo, que já foi a última que morou lá, né? Daí ela só saiu quando começou a desmoronar. Acho que, às vezes, a gente também tem a sensação de que as pessoas não se interessam. Às vezes, elas se interessam por coisas diferentes do que os técnicos e os especialistas podem se interessar. Ou, às vezes, elas ainda não foram sensibilizadas para a importância disso na vida delas. Não pararam para pensar sobre isso, porque eu acho que tem tantas prioridades nas cidades, tantos outros problemas completamente urgentes e necessários também, não que uma coisa seja mais importante do que a outra, mas
que elas às vezes se perdem esse senso de urgência de manter aquilo ali e de que aquilo está em ameaça enquanto não houver apropriação, enquanto não houver ocupação, enquanto não houver preservação daquele espaço, né? O tombamento em si é uma espécie de proteção jurídica que se oferece àquele bem. E também muita gente confunde tombamento com preservação. É um instrumento jurídico, enfim, das contas. Então, ele vai estabelecer ali uma proteção para aquela edificação da destruição. Então, ela vai impedir que aquela edificação seja destruída e garantir que o Estado, de alguma forma, faça uma tutela dessa vida, dessa edificação, para que ela não seja destruída. Mas, ainda assim, a preservação e a manutenção dessa edificação continua sendo um dever do proprietário, como qualquer propriedade urbana, né? Então, o tombamento em si ele não garante a preservação de um bem. O que vai garantir a preservação de um bem é que as pessoas cuidem dele. A gente conhecer o casarão, a gente veio caminhando pela cidade, passamos pela praça ali, e aí já fui conhecendo um pouquinho. E eu tinha lido um pouco sobre ela, né? Sobre a história dela, e também da ocupação que ela tinha no terreno e tal. E fui procurando ela pelo caminho, né? Fui passando por uma rua e eu percebi que na rua, eu acho que era 15 de novembro, tinha várias outras edificações super íntegras que tinham achei muito interessante do ponto de vista arquitetônico também. E eu fui observando isso, assim, como a cidade tinha bastante remanescentes ainda que precisavam até lançar luz sobre isso, sabe? Valorizar esse patrimônio que vocês têm em Capivari. E aí fui chegando no casarão, tinha o casarão e também tinha uma outra casa do outro lado que eu também achei super interessante do ponto de vista arquitetônico. E essa estava bem abandonada, né? O casarão em si, ele é imponente, né? Ele é bem imponente e eu achei muito bacana a disposição urbanística dele, né? Ele tem a composição ali na esquina e ele tem a ocupação de quadra bem tradicional, né? Sem recuos ali na esquina, na lateral. E tinha um espaço super interessante da cidade e acho que foi iniciada aquela construção por um dos fundadores da cidade, né? E aí depois foi comprada e continuada, finalizada como edificação pelo Barão de Almeida Lima. Então ela tem uma arquitetura interessante, que é aquela de transição entre a arquitetura de taipa tradicional e a arquitetura do café, né? A arquitetura eclética. Então ela tem características ali meio que mescladas de uma transição de um momento. Tem aquele jardim também, né? Um jardim lateral, tem um quintal. Então, a disposição dela no terreno achei também super bacana, porque a educação patrimonial ela tem se, inclusive, reconfigurado. Ela é muito importante como ação para que a gente reconheça esse nosso patrimônio cultural, né? Mas ela tem se reconfigurado para se tornar cada vez mais integrada com a comunidade. Então, hoje a gente não tem entendimento de que a educação patrimonial é algo que vem de cima para baixo, né? Tem alguém que é o detentor do conhecimento do que é cultura, que vai transmitir isso para outra pessoa. Então, você tem que aprender o que é a sua cultura. Hoje, a educação patrimonial ela é entendida como algo que é um diálogo mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu aprendo com você, enquanto comunidade, você me conta o que é importante para você, eu também te conto de outras questões que eu tenho conhecimento, que vão te ajudar até no reconhecimento das suas... do que é importante para você, né? Não o que é importante para você, mas no reconhecimento de características desse seu espaço, da sua cidade, das suas edificações, né? Então, é uma via de mão dupla. Ela é alimentada por ambos os lados, né? A educação patrimonial, ela, então, por exemplo, se é oferecida numa escola, a professora, ela não sabe tudo que é cultura, porque cada aluno também tem a sua própria noção de cultura, tem as suas próprias práticas culturais dentro dos seus núcleos familiares, tem suas tradições reconhecidas. Então, a cultura ela é construída coletivamente e a grande beleza da educação patrimonial é justamente essa troca, para que todo mundo reconheça essa cultura como algo que é viva e está acontecendo o tempo todo. Então, a educação patrimonial também é uma maneira de fazer com que essa vida continue, que essa oralidade, essa transmissão,
esse reconhecimento ele continue com o tempo, se transmita para as outras gerações também, e que a gente aprenda mais do que ensine, né? Enquanto técnicos, enquanto profissionais que trabalham nessa área, a gente tem que estar muito aberto a aprender. E acho que também isso é uma das grandes resistências que se tem quanto às políticas de preservação. Por muito tempo elas foram feitas de maneira unilateral e de maneira elitista. Então, eu te digo o que é importante para você manter. E isso não é bem recebido por ninguém gosta disso, não é? Então, historicamente, a gente teve uma tradição, até porque as políticas de preservação no Brasil, elas começam no Estado Novo. Elas começam num contexto autoritário. Então, tinha um caráter de uma educação de cima para baixo, de eu te dizer o que é importante para você. Hoje a gente já entende diferente. Você sabe o que é importante para você, você me conta. E a gente juntos encontra uma maneira de fazer a manutenção disso, de preservar isso, né? Então, essa mediação, essa comunicação para que esses valores culturais sejam reconhecidos por todos. Espero que vocês gostaram, se a gente conseguiu passar para vocês aquilo que vocês queriam saber e ouvir. E passar para o público, né? Porque vai passar no cinema, então... Pra gente foi uma alegria e foi um prazer enorme, né? Porque de tanta gente, a gente foi escolhido para estar aqui hoje. Podia ser outra pessoa, mas vocês vieram buscar a gente. Fico feliz de vocês. A gente também está muito... De vocês. E muito mais ainda. É sinal que vocês reconhecem o trabalho da gente, né? Que nem o meu. E que queria que fizesse parte disso, né? Do projeto de vocês. E que esse projeto venha, através dele, venha acontecer milhares e milhares. Com certeza. Finalizar a entrevista, eu queria perguntar o que você achou de contar toda a sua história hoje pra gente. Essa história, eu conto tanto para todo mundo que eu não faço questão de contar, sabe? Não é que eu conto para me vangloriar. Eu conto, às vezes, para meus netos. Quem me pergunta muito é o Gabriel. Que Gabriel fala assim, a gente não conversa muito com os pais, não tem muito tempo de conversar com os pais, porque eles estão trabalhando, a gente está em casa. Depois eles estão em casa, a gente vai trabalhar. Então, eu sei coisas que a senhora conta para mim mais do que meus pais me contam, né? Então, eu até gosto que eles saibam certas coisas, porque daqui a pouco a gente não está aqui mais para responder. Ele quer saber o que você achou dessa reunião que eles propuseram para você contar o que você passou. O que você achou disso? De reviver, rememorar. Para nós foi muito importante participar dessa reunião, né? Pelo menos a gente fica mais alegre, saber se vê as pessoas que ainda não esqueceu da gente dessa vida, né? E eu fico muito, muito contente de você estar aqui, né? Sabe, para vocês que são jovens, essa procura, esse interesse por uma coisa ou outra, né? Não sei qual é o objetivo de vocês no caso, mas procurar saber como as pessoas viveram, hoje é um pouco difícil isso. A gente encontra, geralmente, vários jovens que... isso aí já foi. Não é, eles não falam, mas joga no lixo, já passou isso aí. Então, hoje o mundo é tão diferente